Maravilha, vamos já para o quadro sustentável SA, vamos lá. É isso aí. No programa na coluna Sustentável SA de hoje, vamos falar um pouquinho sobre até a dica que o nosso amigo Everton, nosso internauta Everton, passou na última quinta a respeito do transporte BRT. E até um pouquinho mais do BRT, vamos falar também sobre o VLT. Para conhecer um pouquinho dos dois, eu queria mostrar primeiro algumas fotos, se vocês me permitirem. Vamos lá. Esse é um VLT, Loeb. É o que? É como se fosse um metrô em menor tamanho, tá? Então é um veículo sobre trilhos, tá? Que geralmente é céu aberto e que cruza as cidades. Tá vendo? Essa estação, esse VLT fica lá no Ceará. Foi o primeiro VLT no país, tá? Implantado. E essa estação lembra as de Curitiba, né? Exatamente, tá? Mas ele obrigatoriamente passa por esses trilhos, né? Vamos pro próximo. Esse é o VLT que São Paulo está construindo, ligando a estação do Morumbi, o estádio do Morumbi, com o aeroporto de Congonhas e posteriormente o Jabaquara, tá? Só que eles não chamam de VLT, que eles chamam de monotrilho, ou estão até chamando de metrô, porque vai fazer parte da rede do metrô, tá? Esse é o BRT, tá? Que é ônibus, tá? Ônibus biarticulados ou triarticulados, tá? Com capacidade para até 270 pessoas por ônibus. Caramba. O VLT 400 pessoas, tá? Vamos lá, próximo. Aqui é Curitiba, né? Que foi o primeiro BRT criado no mundo. Tá? Isso é uma criação do Jaime Lerner, que é urbanista e arquiteto lá de Curitiba. Ele implantou em Curitiba, depois ele jogou lá para Uberlândia e Goiânia. Tá? Então, se você for ver, eu vou passar depois as características. Só tem 3 BRTs no país até hoje, que são esses aí. O resto são tentativas de cópias, mas que não são perfeitas, tá? Vamos para o próximo. Tá vendo? Olha, o que é o BRT, né? Você tem faixas de ultrapassagem, né? Então você precisa ter, na verdade, uma estrutura da cidade que permita esse planejamento, né? Então o ônibus pode fazer ultrapassagens a qualquer pedaço do trecho, não necessariamente em alguns pontos, como no corredor de São Paulo que ocorre hoje, tá? Vamos lá? Olha só, esse é um corredor de ônibus em São Paulo. Tá vendo só que ele não é um BRT e já está totalmente saturado, tá vendo? Dados os grandes semáforos, a quantidade de semáforos, você acaba realmente prejudicando toda a malha aí, como nós estamos vendo aí, tá certo? Ele acaba sendo obrigatoriamente parando em todos os semáforos. Todos os semáforos. A ideia do ônibus seria ele não parar no semáforo. Exatamente, né? O BRT ele tem todo um processo, eu acho que já acabaram as fotos, pode voltar para cá. O que acontece? O BRT, como é que funciona um BRT? Você tem que ter as pistas realmente para ultrapassagem, os pontos eles têm que estar numa altura em que a pessoa não tem que subir no ônibus e sim somente entrar. Geralmente as pessoas pagam no ponto, por isso que tem aqueles pontos cobertos lá em Curitiba, tá, com catraca e tudo mais. E quando o ônibus chega, a única coisa que o passageiro tem que fazer é entrar, não precisa fazer mais nada, entrar e se acomodar, tá? E geralmente nesses pontos tem também informações, tá? Quanto tempo vai demorar o ônibus para chegar e realmente cumprir aquele horário, tá? E o que acontece também, os ônibus eles têm comunicação com uma rede, né, de informação, com uma central, e aquele semáforo fica mais tempo aberto porque o ônibus está chegando lá para passar. Tá? O que não acontece aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo você tem faixas exclusivas de ônibus que não te permite ultrapassagem, tá? Ele segrega dos outros, né, veículos. O corredor Santo Amaro, por exemplo, é um caso, né? É uma única faixa, 2 faixas de carro, ele não pode ultrapassar só em determinados trechos e isso acaba acumulando.
um monte de semáforo, a cada 50 metros tem um semáforo. E quando vai chegando perto ele fecha. Ele fecha, não tem nenhum tipo de inteligência e isso acaba prejudicando. Não, pelo a malha contrário, como um todo. Isso aí até está sendo usado em campanha de prefeito, né? Exatamente. De organizar a abertura de semáforo em São Paulo que não tem. Exatamente. E aí você vê esses ônibus biarticulados, triarticulados que são para a BRT nesse tipo de corredor em São Paulo que não comporta. Não comporta, tá? Então o BRT, tanto o BRT como o VLT, eles têm a mesma função, tá? É um sistema de transporte intermediário. Não é menor como um ônibus convencional, mas também não carrega tantas pessoas como o metrô, que é considerado sistema pesado. Mas teoricamente a ideia é ter o tamanho um pouco maior do que o ônibus, mas a função do metrô é só parar no ponto. Sim, não, exatamente. Tanto o BRT como o VLT ele serve como um complemento, tá? Uma cidade grande como São Paulo não permite você só ter BRT. Só ter tá? Não, você tem que ter isso, é uma malha, né? E uma vai fazendo parte da outra. Dependendo da região, você vê o que é melhor para cada região. Exatamente. Por exemplo, o metrô, o BRT que mais se aproxima aqui em São Paulo desse tipo de sistema é aquele Expresso Tiradentes. Sim. Que era fura-fila, virou não sei o que lá, e geralmente ele é por cima, né? Ele passa por cima, e no final não virou nenhuma coisa nem outra. Liga lugar alguma coisa alguma, né? Tá, então realmente assim, tá sendo utilizado, mas não pode ser considerado um BRT. Diferenças, Loeb, já que os dois têm a mesma função, né? E mais ou menos a mesma capacidade. O quilômetro quadrado, construído de um BRT custa 30 milhões de reais. O do VLT custa 60 milhões por quilômetro de trilho. Posto em você cima, pode ter em cima ou você pode ter embaixo também. Tá. O quilômetro de trilho custa 60 milhões. Então é o dobro do preço de um BRT. O BRT é mais fácil de você implantar. Ele tem um período aí de 2 anos para ser construído, enquanto o VLT 6 anos. Tá? O ônibus, o que acontece? O ônibus transporta 270 pessoas por ônibus. O VLT até 400 pessoas. Aí você vai falar, pô, mas então compensa o VLT. Não. O que acontece? Com o ônibus, você pode ter uma parada naquele ponto a cada 15 segundos. O VLT você precisa de pelo menos 4 minutos, que é o tempo de frear, o tempo de acelerar, né? Então tem que estar bem que nem metrô. Você não pode ter um atrás do outro, que você não para tudo, né? Então, na verdade, dá um pelo outro. A capacidade de um acaba compensada pela agilidade do outro, tá? O que mais que eu posso te falar aqui com relação aos dois, né? O grande mote aqui do VLT é a não poluição, porque ele é elétrico. Tirando esse do Ceará. Esse do Ceará ele é eletrodiesel. Então ele polui tanto quanto um ônibus. Tá? Então, mas se ele é elétrico, ele não vai poluir. Mas o ônibus aqui também pode ser elétrico, pode usar o sistema que a gente já usou muitas vezes. Isso, exatamente, tá? Mas ele não gasta, ele não polui tanto porque é elétrico, tá? Uma outra coisa interessante é que já tem pesquisas em outros países do mundo, isso ocorreu. O VLT te dá uma sensação de que a cidade é mais moderna, porque está sobre trilhos. Sim. E as pessoas, elas são convidadas, elas se sentem convidadas a participar desse meio do transporte VLT em relação ao BRT. Tá? O ônibus não chama tanto as pessoas que têm carro para ir no seu meio de transporte como o VLT. Entendi. Tá? Então, o grande mote do VLT, apesar de ser muito mais caro, é porque te dá uma sensação atrai mais público de carro, né, que tem carro, e te dá um ar mais moderno, tá, em relação ao BRT. Tá? Outra coisa, cidades sedes da Copa do Mundo, todas elas de alguma forma elas têm algum tipo de projeto, seja BRT ou VLT, tanto que já tem até escândalo aí, lá em Cuiabá, não é? Que era BRT, virou VLT, não sei o que, e no final um custo exorbitante que não sabe nem se vai realmente valer a pena, tá? Então tá aqui, o BRT e o VLT são dois modos de transporte que ajudam as cidades na mobilidade, tá? Cada um tem o seu preço, cada um tem a sua característica, mas os dois, se bem implantados, vão sim ajudar no trânsito de São Paulo ou de qualquer cidade grande. O David pergunta, o BRT é sobre trilhos, então que tem no Rio não é BRT? Não, BRT é sobre rodas. É sobre rodas. Isso, VLT é que é sobre trilhos. Tá? O que o Rio está fazendo é BRT, é sobre rodas.
A Ana falou aqui que o melhor lugar para pegar ônibus é Estocolmo. Eu nunca fui pra lá. É verdade. E ele tem os dois, tem o BRT e tem o VLT. Eles têm mais VLT. Na Europa, eles usam muito mais o VLT do que o BRT. Tá? E o Everton falou aqui, a função principal tanto do BRT quanto do VLT é o conceito de intermodalidade. O que é isso? Exatamente. Intermodal é assim, modal, é o modo de transporte. Intermodal é você ter vários modos de transporte. Você tem o metrô, tem o trem, tem o BRT, tem o VRT, tem o táxi, tem o carro, tem a bicicleta, tem a moto. Faz parte. Tudo isso fazendo um sistema viário. Isso é o intermodal. Exatamente, é isso mesmo. E aqui em São Paulo esse exemplo vai ser claro. Esse VLT que vai ligar o estádio do Morumbi ao aeroporto de Congonhas, apesar de ser um VLT, vai ser administrado pelo metrô e ele vai ter ligação com o metrô. Então um vai acabar complementando. Exatamente, um vai acabar. Ele acaba auxiliando, acaba complementando o transporte público como um todo das cidades, tá? É muito bacana realmente você ter esse tipo de processo. Aqui em São Paulo, até tem candidato, Loeb, que fala que o BRT já não tem mais espaço. Tá? E realmente, se você for olhar a cidade, ela está muito inchada. Você teria que desapropriar. Uma superfície realmente. Você entendeu? Ou é o metrô realmente, ou é o elevado, como eles estão querendo fazer aqui com o VLT. Agora, e a gente tem que tomar cuidado com a arquitetura disso, porque senão vira um minhocão. Né? Você acaba desvalorizando todos os imóveis ao redor, né? E eu estava até pensando, se você pega o corredor realmente da 9 de julho em Santo Amaro, para você fazer uma revolução, para ter um BRT para valer, você tem que pelo menos apropriar todo um lado da avenida para poder ampliar tudo. Tá? Então, dizem que São Paulo já não aceita mais o BRT. Tá? E é difícil discordar dessa opinião. Pois é. Bom, o Everton dizendo boa espigada, pode ser sobrealimentado por vários modais. Sim, exatamente. Fiz uma viagem para a Suécia, fiquei fascinada com os ônibus de lá, limpos, rápidos e no horário. E você sabe que lá na Suíça, nossa amiga suíça da Solange que mora na Suíça, cachorro paga passagem. Ah, é? Cachorro paga lá em Basel, onde ela mora, ela paga para a inteira. Se o cachorro quiser sentar no assento, ele pode, porque ele pagou. Mas ele paga realmente. Então, assim, são modos, né, de administrar o mesmo com guia? Não sei te dizer que é um guia. Talvez não, talvez não. Mas cachorro normal, pelo que eu sei, vai lá e paga a sua passagem. Bom, Everton dizendo aqui, Loeb, para você ter uma ideia, aqui no Rio, construíram o BRT, 300 mil famílias perderam território. Exatamente, é isso mesmo. BRT, você precisa de espaço, para construir isso, né? Não é só uma faixa, são pelo menos 3, 4 para que possa ter o BRT funcionando. Bom, já atravessamos nosso horário. Vamos lá, pessoal, uma boa semana para vocês, me despeço, agradeço a presença, a audiência do outro lado da telinha. Quinta-feira da outra semana estarei de volta com mais Sustentável SA, ok? Um abraço, fui, até mais. Um grande abraço, fui.